Bom dia, mais uma vez aqui no nosso canal Ministério Farol para Famílias. E a gente estava falando um pouquinho sobre família forte no vídeo passado e a gente vai dar continuidade a esse assunto. Falamos um pouquinho sobre como é ter essa família forte, é, características comuns dessa família. Falamos também a respeito da força familiar para que essa família se mantenha, né, sustentada. E hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos voltar lá para a terra de Canaã, falar um pouquinho sobre Moisés. Deuteronômio 6 começa assim pra gente e vai explicar um pouquinho de que o povo de Deus estava prestes a entrar em Canaã e que representava um grande perigo para aquela nação entrar num local com deuses estranhos, com uma cultura politeísta, numa situação pecaminosa que tinha, né, existia naquela época, e Moisés precisou passar algumas orientações de Deus para o povo dele e para as suas famílias. Então, no versículo de 1 a 3 diz assim para a gente: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês e seus filhos e netos temerão ao Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então, Deus condicionou o recebimento de promessas para uma família próspera, para uma família forte, de acordo com a obediência desse povo perante as ordenanças que Deus tinha dado, segundo a vontade do nosso Deus. Bom, queridos, nós cremos num Deus que é maravilhoso, cremos num Deus que faz milagres, cremos num Deus que deu ordenanças para que a gente siga retos caminhos, ande no caminho certo e ensine principalmente isso, não somente para que nós aprendamos, mas para que nós possamos ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, e aquilo seja passado como um legado para que as famílias se tornem cada vez mais fortes. Isso tem se perdido ao longo da jornada, isso tem se perdido ao longo da caminhada. Mas Deus, ele condiciona essas bênçãos mediante a obediência a tudo aquilo que ele fala e a tudo aquilo que ele faz. Que nada mais é, quando você obedece, você obedecer por amor e por respeito ao Deus que você serve. Os versículos de 4 a 13 falam assim pra gente. Nessa passagem, as escrituras revelam 4 principais e importantes pontos, né, para a manutenção de uma família forte. Esses 4 pontos, eles vão citar pra gente alguns verbos, né? O primeiro deles, no verso 4, ouça. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então Deus, ele já afiança, não há outros deuses, nem antes, nem pós mim, nem concomitantes comigo. Eu sou o único Deus. Então, esse versículo é ensinado a toda criança hebraica. É o Shema, é um fundamento da fé hebraica, que nós, como filhos de Deus, mediante a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, e nos fazemos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, nós também recebemos isso por herança. Nós temos um único Deus. Então, Deus revela que ele é o único. Não há outro Deus igual a ele. E ele é o nosso Deus, né? O Deus da família. Quando a gente amplia esse versículo, nós temos assim: o Senhor é o nosso Deus e reconhecemos a sua presença, sua singularidade. Ele é único. Sua posição nas mais altas alturas, seu direito de governar sobre nós, porque ele é o único digno disso. Buscamos a sua vontade e nos esforçamos para andar no seu caminho. Não significa que a gente não tropece, não significa que a gente erre, mas a gente busca andar no seu reto caminho todos os dias. Famílias que ouvem essas verdades, elas continuamente, elas não são arrastadas, né, de um lado para o outro, sem direção, elas não andam sob ventos de doutrina. Eles estão sempre unidos. Então Deus é o centro
para onde todos convergem à sua dependência. Então, a nossa dependência está no Senhor. Tô triste. Independente da minha tristeza, Deus continua sendo Deus. Estou alegre, independente da minha alegria, Deus continua sendo Deus. Estou passando por dificuldade, independente da minha dificuldade, Deus continua sendo Deus. E Ele pode, óbvio, ou resolver sozinho, ou Ele pode abençoar outras pessoas para que possam me ajudar. Mas uma coisa é certa, Ele nunca te deixa só. O segundo verbo, que a gente encontra lá no verso 5 e no verso 6 é o verbo ame. E fala assim pra gente: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Imagina você, dentro do seu coração, você já tem impresso isso. Ame ao Senhor. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu não bebo? Não é porque eu não quero que eu não possa. É porque eu amo um Deus que fala pra mim que não é certo se embriagar. Por que eu amo a Deus? Porque Ele é tudo pra mim. Você já se fez essa pergunta? Quem é Deus na sua vida? E como é que você o enxerga? Porque na minha visão eu tenho Deus como um pai amoroso, um pai que mesmo quando me dá umas apertadas, mesmo quando me corrige porque me ama. E a única coisa que Ele me pede é que eu o ame de volta. Então, nosso amor a Deus, ele deve ser completo. É impossível que eu transmita princípios ao meu filho se eu não abraçar esse princípio. Então, desde pequeno aqui em casa, a gente orienta, a gente cuida das crianças e fala e explica para elas o quão amoroso Deus é. Quando eu aprendi sobre Deus lá atrás, na minha infância, aprendi que Deus era um Deus que castigava. Então, nós tínhamos temor, medo, né, de um Deus que castigava. Hoje nós temos amor por Ele. Ele continua castigando, Ele continua fazendo a justiça dele. Independente, se eu fizer errado, Ele vai aplicar a justiça dele. Por quê? Se eu errei, eu preciso de correção. Mas Ele faz isso porque se importa conosco, porque Ele nos ama. E isso é importante para a família, para que a família consiga ser forte, né, consiga andar nos retos caminhos do Senhor. Esse nosso amor, ele deve ser envolvente, é uma dedicação do fundo do nosso coração. Então, quando a gente fala, primeiro você ama Deus, depois você tem o seu nível familiar ali estruturado, estabelecido, depois vem o trabalho, depois vem a igreja, essas ordens hierárquicas, gente, não são brincadeira, é pra gente poder dar continuidade àquilo que precisa ser feito. Se eu não amar a Deus, que eu não vejo, se eu não amar a Deus, invisível, que eu só me relaciono com Ele, ou me relacionar com Ele, né, esporadicamente, como é que eu posso demonstrar isso para uma criança, explicar isso para uma criança, ou mostrar isso para os outros, né, que eu vejo todo dia, que estão comigo todo dia? A verdade, ela é mais permanentemente transferida da vida de um pai para os filhos através da vida dele, ou das hábitos e atitudes que ele tem, do que através dos lábios. Ser modelo da verdade é muito mais eficiente do que somente pregá-la. Você vai pregar? Vai, mas você tem que agir também, né? Da melhor forma possível, mostrar e demonstrar esse amor. O outro verbo, ele tá no versículo 7. Ele fala assim: ensine. Ensine a criança com persistência, Converse com elas sobre quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, em todo o tempo, você converse com seu filho, oriente seu filho. Quando ele estiver deitado para dormir, orando, quando se levantar, agradecendo pela noite de sono e pelo dia que vai vir, quando estiver sentado à mesa, quando estiver sentado discutindo algumas coisas para falar das maravilhas e bem-aventuranças de Deus, a gente não pode esquecer isso um só minuto da vida da gente. Então ensine. Deuteronômio 4:9 diz pra gente: Moisés já havia alertado anteriormente o povo, né? Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas na memória por toda a vida, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Imagina, naquela época não existia escrita ou livros como eram feitos hoje. Então, muitas vezes, a memória era passada
pela oralidade, né? Pela forma verbal. E ele falava isso. Ensine, mostre. Lembra das benfeitorias que Deus nos fez quando nós estávamos com o faraó de um lado, o mar do outro. Deus abre o mar e nos faz passar pelo mar. Quando nós tivemos fome, ele nos mandou codornizes. Quando nós estávamos com sede e a água brotou da rocha. Então ele faz com que se lembre e de qual forma tão grandiosa e poderosa Deus tirou o povo do Egito e o levou para uma terra onde manava leite e mel. E infelizmente, mesmo tendo todos esses sinais e prodígios, o povo se esqueceu e o povo não deu valor àquilo que era para ser guardado na memória das maravilhas que Deus fez. A tarefa de doutrinar uma criança era a responsabilidade da casa, dos pais, né? Principalmente da mãe, que passava mais tempo ali com a criança. E não se colocava isso para as outras instituições como a gente vê hoje. Hoje nós temos uma gama de fatores que vão interferir nesse processo de educação. A escola, a igreja, os avós, os parentes, os amigos. Então você vai fazendo uma doutrinação daquela criança, orientando fora dos princípios que é obrigação dos pais. Não que essas interferências externas não possam vir de repente até mesmo a tentar ajudar aquilo que você sabe, ajudar você a crescer, mas a gente não pode deixar largado ou em detrimento de outros. Nós somos os responsáveis. O ensino, ele era para ser proposital, deveria ser repetido de forma que a mensagem se tornasse consciente e que a criança não esquecesse daquilo. O desejo de Deus é que haja uma transferência consciente e consistente, firme, de sua verdade do mais velho para o mais novo, ou seja, o mais velho pratica, o mais novo também pratica, né? Executa. Existe um erro dos pais cristãos hoje em dia de se acharem que o zelo por Cristo, porque eu sou muito ligada à igreja, porque eu trabalho, porque eu faço, isso vai ser captado automaticamente pelos nossos filhos e eles vão seguir, né, a doutrina. O desligamento das coisas espirituais, ele é automático. Então nós precisamos ensinar nossos filhos, mas precisamos que eles tenham experiências com Deus, que eles sintam essas experiências e pratiquem essas experiências. Ensinar nossos filhos para que eles conversem com Deus. Em oração, devemos falar das coisas espirituais com Ele, que nós somos corpo, alma e espírito, que nós temos um corpo físico, mas tudo que está à nossa volta é espiritual e muitas vezes nós não vemos, ou seja, a maioria das pessoas não vê, a maioria das pessoas também acaba não sentindo, ou quando sente, alega que é uma força, uma situação diferente que ela não sabe explicar o que é. Mas nós podemos falar com Deus através de oração e conversar diretamente com Ele, porque o véu do templo já foi rasgado quando Jesus faleceu e ressuscitou. Ele nos deu essa permissão de conversar diretamente com o Pai, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, nós podemos conversar com Deus em oração da mesma forma que eu estou falando com você aqui agora nesse vídeo. Isso fará com que Cristo entre naturalmente na conversa, no estilo de vida da casa. Não será um estilo de vida dominical, que é só no domingo que a gente pode ir à igreja, só no domingo que a gente vai adorar a Deus. Não, é todo dia. Então o cristianismo deve ser vivido diariamente. É conversar com Deus, Senhor, eu estou em dificuldade com algumas coisas, meu coração está dolorido, me mostra na tua palavra, me mostra através de um cântico, que outro irmão ligue para mim, que converse comigo, ou o Senhor me dá uma direção daquilo que eu posso fazer. Lembre sempre, a palavra de Deus ela é perfeita e ela não traz contradições sobre a sua vida. Devemos enxergar nosso lar como um lugar de treinamento. Ele é um laboratório de experiências o tempo todo e essas experiências são postas à prova. É um lugar onde a gente aprende a tomar decisões, onde os membros são livres para pensar, para falar, para testar ideias, para trocar ideias, e o ensino ele deve permear toda a nossa vida. Provérbios 6, de 20 a 23, diz assim pra gente: meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os junto ao seu coração e ate-os ao redor do pescoço. É para que você não esqueça. Quando você andar, eles o seguirão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Então, é o tempo todo você
preso ali à palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. Eu não preciso pegar a Bíblia e amarrar ela no meu pescoço ou andar com ela segurando, né, junto ao meu peito ou dentro do meu bolso. Eu preciso, não é só decorá-la, mas eu preciso aprender com a palavra e que ela esteja tão entranhada em mim para que eu possa fazer bom uso dela quando aqueles que precisarem, até eu mesmo quando precisar colocá-la em prática. Então Deus promete que quando nossos filhos crescerem, eles serão capazes de usar aquilo que eles aprenderam. E a verdadeira religião, ela não é para ser forçada dentro da vida, ela deveria fluir através da vida, deveria transformar vidas, modificar vidas, não ser uma coisa imposta. E para o nosso último verbo, no versículo 13, fala a respeito de temer. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a eles prestem culto. Jurem somente pelo seu nome. Não é comum encontrarmos pessoas autossuficientes. Nós já vimos muito isso. Talvez não pelo discurso, mas pela prática em si, onde uma relação perfeita com o Senhor diz muito sobre uma entrega do passado, presente e futuro. Essas pessoas autossuficientes, e a gente pode ver isso através até mesmo em relação ao dinheiro. Se você tem o dinheiro como sua fonte de renda e você sabe que você não vai passar necessidade porque você tem o dinheiro, você acaba se afastando de Deus. Isso é um dos exemplos, né? A palavra temor em hebraico, irat, significa medo em 3 níveis. Medo das consequências, que é o medo, o temor. Medo concernente com a ansiedade provocada por ela quebrar a lei, que seria um receio. E a reverência, que é uma profunda reverência pelo discernimento da presença de Deus em tudo o que fazemos. Então, quando você fala nesses 3 níveis, você pode ter medo da consequência de algo que você fez, que você sabe que vai ter consequência sobre o ato que você fez. Você pode ter receio, porque é uma ansiedade, porque você está para quebrar a lei do Senhor. E, óbvio, né, você vai ter temor porque vai ter uma consequência. E quando você, em tudo que você faz, você reverencia, você orienta. Eu vou dar um exemplo melhor. Quando eu chego aqui em casa com as compras, uma das primeiras coisas que a gente faz é botar as compras na cozinha e orar a Deus agradecendo. Eu comprei, eu tinha dinheiro para poder comprar, mas Deus me deu saúde, o dinheiro estava na conta, os itens que eu comprei foram de boa qualidade. Oro pedindo para que não tenha praga naqueles materiais que chegaram, para que eu não perca, que outras pessoas possam ser abençoadas pelo aquilo que eu pude comprar. Então, isso é uma questão de reverência, de você ser reverente àquilo que Deus está te dando, esse temor. Então, eu apresento a Ele primeiro. A gente vai sentar à mesa para poder comer em reverência ao Senhor. A gente ora agradecendo por aquela ceia, por Deus ter dado oportunidade, por ter dado a liberdade de podermos escolher aquilo que a gente quer comer, que aquilo que a gente pode comer, por ter uma mesa enquanto muitos não têm, e para que aquela despensa nunca fique vazia. Então, essas características do temor do Senhor, eu vou citar alguns itens para vocês, para a gente estar terminando efetivamente o assunto, é impositivo esse temor e não facultativo, ou seja, é uma imposição, não é não é facultativo. Eu não me sinto na liberdade de escolher se eu posso ou não temer o Senhor. Isso aí vocês vão verificar lá em Eclesiastes 12, 13, 14. É um requerimento essencial de Deus para o bem do homem. Atos 10, 12 fala isso, que eu preciso ter temor do Senhor para que eu possa viver bem, né? Para que eu ande bem. Não é antagônico ao amor e à afeição ao serviço voluntário. Temor e amor a Deus devem ser siameses, devem estar ali, ó, coladinhos. Então, eu amo porque temo, eu temo porque amo. Eu ando, por que eu faço essas coisas? Porque eu tenho temor ao meu Deus, eu tenho reverência a Ele, mas eu também o amo. E por amá-lo, eu não vou fazer uma coisa que prejudique a outros e nem que desagrade ao meu Deus. Não implica ou produz distanciamento e sim intimidade. Quanto mais temor, quanto mais amor, mais intimidade eu tenho com meu Deus. Deuteronômio 10, 20. E produz uma intimidade e conhecimento. Salmo 25, 14. Traz como consequência a bênção sobre a família.
Salmo 128. E fecho com vocês aqui com a seguinte situação: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Isso é uma bênção, é uma oração. Então, hoje, quando nós vemos isso, que quando eu temo o Senhor, que eu ando nos retos caminhos dele, que eu obedeço e que eu ensino aquilo para os meus filhos, eu vejo toda uma linhagem, todo um legado sendo abençoado, sendo próspero, sendo querido, sendo amado, sendo protegido por Deus. E hoje nós estamos cercados por deuses desse mundo. Deuses do materialismo, deuses do dinheiro, do egoísmo, da sensualidade, do hedonismo, da imoralidade, da fama, da celebridade, do poder, das drogas, do álcool, do intelectualismo, do humanismo, das falsas filosofias e religiões. E nós precisamos adorar um único Deus. Famílias fortes permanecem no caminho do Senhor, porque estão sempre lembrando, como diz lá em Provérbios 18:10, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Que você possa ter entendido essa palavra, ter entendido e possa, a partir de então, adorar o Senhor como seu único Deus, não confiando nas coisas que o mundo dá, mas confiando naquilo que Deus dá. Deus é maravilhoso e Ele pode te dar uma vida com certeza em segurança e em paz, mas obedeça, tema, ame e ensine principalmente sobre esse Deus para outros. Que Deus possa continuar te abençoando. Continue conosco no canal, assista outros vídeos. Que Deus possa lhe dar uma excelente semana. Fique na paz.